Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 24 de julho de 2024, estamos no outono, aqui no município da Praia Grande, litoral sul de São Paulo, para mais um estudo sistematizado do nosso curso O que é o Espiritismo, editado pela FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Para aqueles que já nos acompanham, sabem que existe uma playlist no canal com as aulas anteriores. Hoje nós vamos estudar a 7ª aula, parte B, intitulada Parentesco Corporal e Espiritual. Assunto, como os demais, bastante interessante para o nosso aprendizado enquanto estamos reencarnados aqui no planeta Terra. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, uma companhia importante de todos os nossos estudos. Sem mais demora, vamos estudar esse texto. Basicamente, essa aula é toda ela uma citação direta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Ok? De maneira que tem alguns parágrafos. Assim que nós vamos progredindo, percorrendo cada um deles, vamos fazendo as paradas e os comentários pertinentes. Então, iniciemos. Parte B, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, nesse primeiro parágrafo, aprendemos aí que os laços de sangue não estabelecem, necessariamente os laços espirituais, são vínculos independentes, embora a questão dos laços espirituais, muitas vezes, eles aparecem aí no fenômeno da reencarnação, eles estão presentes ali entre espíritos simpáticos, muitas vezes. Diz também que o corpo procede do corpo, matéria procede da matéria, mas o espírito não procede do espírito. Okay? Ele já existia antes do espírito, por exemplo, dos genitores. Ele não é uma criação dos genitores, essa parte espiritual. Já existia, A anterioridade da alma e o princípio da anterioridade da alma, tão discutido na filosofia. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, Dentro das leis biológicas, Os genes vão ser transmitidos ali, Todas as características físicas. Isso parte da inteligência suprema, por quê? Para gerar afeição ali entre aqueles espíritos que vão ter experiências dentro dos laços de família, ok? E muitas vezes já são, simpáticos lá nos laços espirituais e outras vezes não, Outras vezes são espíritos antipáticos. Então essa oportunidade de reencarnar numa família de maneira que o filho ou a filha tem a aparência do pai e da mãe, já gera, pelo menos a princípio, uma simpatia ali pela aparência, pela forma. Nem sempre isso, se desenvolve de uma maneira feliz. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. Continua ali os conflitos, continua ali o ódio, muitas vezes, quando tem espíritos antipáticos ali naquelas experiências. Mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Aqui estão tarefas dos genitores, pai e mãe, que ao se unirem para promoverem aí o instante da concepção, desse espírito que vem, ter com eles na experiência carnal,
uma das responsabilidades é o progresso intelectual e moral desse espírito. Então, os dois devem fazer todo o esforço possível para que esse espírito ganhe, né, em adiantamento intelectual, né, em conhecimento e se moralize cada vez mais, para estar afinado aí dentro das leis naturais, as leis divinas. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade de existências. Então, um parágrafo mais extenso, vamos explorar, né, os conhecimentos aí que podem ser exarados aí desse texto. Então, os espíritos que reencarnam aí numa mesma família, isso geralmente é uma regra que comporta exceções, mas em regra são espíritos aí simpáticos, né, que encarnam ali entre os laços familiares. Sempre lembrando que há exceções, né? Essas simpatias, né, vêm de ligações anteriores, de reencarnações passadas, de muita convivência, né, entre esses espíritos. Isso se traduz numa afeição, né, nas experiências reencarnatórias, uma simpatia ali logo de início, mas pode acontecer a exceção, né, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias, né, tem ali ligações de ódio, muitas vezes de rancor, de mágoa, que vão ter que ser dissolvidas ali dentro do núcleo familiar, né, que é um ambiente propício, né, para predispor a uma melhora moral, sentimental, emocional desses espíritos. Isso nem sempre dá certo, né? Todos nós estamos cansados de ver aí no noticiário as tragédias que acontecem dentro de família, né? Crimes entre parentes, né? Entre genitor e filho, filho e genitor, irmãos, etc. E aí gera esses antagonismos que a gente vê tanto aí na Terra. Isso não deixa de ser uma prova que deve ser superada, né? Quando o espírito percebe que lá no núcleo familiar, né, ele tem uma predisposição à antipatia por alguns espíritos, ele tem que trabalhar essa parte, né? Ainda mais se tiver consciência desses aprendizados, para superar essa prova aí que lhe dificulta a convivência. Os verdadeiros laços de família, portanto, eles não são da consanguinidade, a transmissão ali genética, né, das aparências físicas, mas não necessariamente, né, dentro daquele núcleo, está se traduzindo os laços espirituais, né, como nós vimos. Pode ser um espírito ali que é totalmente estranho àquele núcleo familiar, que esteja reencarnando ali, fora do suas ligações espirituais, para ser submetido muitas vezes a uma prova, né, por perda de livre-arbítrio, né, suspensão aí do livre-arbítrio. Mas simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação vem dos verdadeiros laços, né, espirituais aí daquele núcleo, que é muito mais extenso do que os núcleos familiares terrenos. Então, dois seres que nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, ter uma simpatia muito maior do que se fossem de sangue, né? Se tivessem nascido na mesma família. Isso empiricamente é constatado por quase todos nós, né? Basta qualquer um de nós, né? Pela
observação que temos, nós vemos isso em várias famílias, né? Irmãos, às vezes, que não se dão bem, amigos que muitas vezes são como fossem irmãos, etc. Então, esses espíritos se procuram, se atraem, tornam-se amigos, ok? Enquanto dois irmãos consanguíneos às vezes se repelem, brigam, passam a existência toda em antagonismo. Isso é um problema moral que o Espiritismo veio resolver pelo princípio da pluralidade das existências. Se você tirar o princípio da pluralidade das existências, que são as reencarnações sucessivas, como que se explica esses antagonismos, né? Essas simpatias e antipatias de imediato, né, que acontece? Porque muitas vezes um espírito vê outro, já nem conhece, já gera uma antipatia nele, né? E não sabe explicar de onde está vindo essa situação. Como a recíproca é verdadeira, né? Pode acontecer aí de já ter uma simpatia logo no primeiro encontro. Então, sem esse problema resolvido aí pela pluralidade de existências, como que se resolveria isso, né? Está ainda por se dizer essa resposta. Você pode, né, as teologias, por exemplo, vão dizer que isso está dentro dos desígnios de Deus, né, que não cabe a nós sondar essas situações, mas não deixa de ser algo que não é racional, né? Fica só apoiado aí na crença. E muitas vezes não se sustenta quando isso, né, tem um problema prático. Ok? Agora, se você já tem o conhecimento prévio de que isso vem de existências passadas, que cabe você resolver esse processo, isso gera entendimento, né? Estimula o raciocínio, a racionalidade, e o espírito fica muito mais preparado para lidar com essa situação. Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender dizendo aos discípulos, abre aspas, eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui, né, tem a distinção de que existe dois tipos de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Uma é anterior, pré-existente à matéria, a outra é muito frágil, precária, né? As primeiras, que são as espirituais, são duradouras, são mais purificadas, né? Vão sendo fortalecidas através das reencarnações sucessivas, as migrações da alma, né, como aqui é dito. As segundas são muito frágeis, muitas delas se extinguem com a precariedade da matéria, né, estão sujeitas aí a se dissolverem muito antes do desencarne. Então muitas famílias se dissolvem no meio da existência dos indivíduos, muitas vezes, e aí entram questões, né, diferenças morais, diferenças de graus de adiantamento, falta de simpatia, né, e concepção de ideias, como nós vimos nas aulas anteriores, dos casamentos, né, muitas vezes aí você tem um casamento feliz quando tem igualdade espiritual, mesma concepção espiritual, esse grau de sintonia, né, intelectual e cultural até, né, que eu mencionei naquela aula. Então, muitas vezes pega culturas diferentes, graus de adiantamento diferentes, nível de racionalidade diferentes. Então, muitas vezes isso interfere aí no andamento. Okay? Vamos supor que esse casal não tem essas afinidades, está ligado só para matéria, ou beleza física, ou riqueza. A partir do momento que essas situações às vezes desaparecem, acaba a ligação, não tem mais, né, como dar continuidade muitas vezes. Dá uma ligação muito frágil, moral, né, moralmente. Ok? Seguindo, Jesus disse, né, ali a respeito, né, uma passagem, eis minha mãe e meus irmãos, que muitas vezes é mal interpretada,
como se Jesus estivesse desprezando, né, a família dele, não é esse o sentido dessa passagem. Ele tá apenas demonstrando esse princípio que nós estamos estudando, né, parentesco corporal e espiritual, fazendo a diferenciação, mostrando, né, que a mãe e os irmãos eram uma família muito maior, né, do que apenas aquele núcleo familiar. Quem faz a vontade do Pai, né, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ele disse. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos, em sentido espiritual, eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Todo esse texto está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Para o nosso último comentário da aula de hoje, então os irmãos de Jesus tinham aí claramente uma certa hostilidade em relação a Jesus, né? Isso está no relato lá do evangelista Marcos, ok? Os irmãos queriam se apoderar dele, Jesus, né? Dizendo que ele perdera o juízo, que tinha enlouquecido, por exemplo, né? Que não estava na sua condição saudável, vamos dizer assim, né? Pela moral estranha do evangelho ali, a moral cristã, que chocava, né, algumas consciências. Então Jesus foi avisado que eles estavam chegando, né? E Jesus, conhecendo o sentimento que a família dele tinha, né, muitas vezes em relação a ele, disse, né, em um ensinamento aí, né, eis os meus verdadeiros irmãos, se referindo aos apóstolos, dizendo que ali tinha muita afinidade entre os apóstolos, que muitas vezes, né, exemplificava ali os laços espirituais que os unia. A mãe de Jesus estava junto com os irmãos dele, né, e ele aproveitou Jesus, né, generalizou o ensino, ok? Não tem aqui nenhuma situação de que Jesus estivesse menosprezando a mãe dele, porque como nós vimos em outras passagens do Evangelho, da vida de Jesus, ele demonstra todo o amor, né, em relação à sua mãe, etc. Mas ali foi uma oportunidade de ele ensinar, já que a mãe dele estava lá, e era uma das que estavam no núcleo familiar dele. Então, uma boa oportunidade também, né, de ele mostrar que a família espiritual é muito mais ampla. Vejam só, né? Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino. O que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, né? Nesse caso, tinha ligações nos dois sentidos. E ele não foi indiferente, né? Muitos falam, né? Não interpretam bem essa passagem. Em outras circunstâncias, a sua conduta provou suficientemente o contrário. Assim, encerramos a aula de hoje. Nós usamos aí a bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Passemos agora à fixação do aprendizado, que são aquelas 3 questões que eu faço em todo final do vídeo, dessa série de estudos do curso que é o Espiritismo. Pergunta 1, quais são os verdadeiros laços de família? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados pelas relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam como completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra. Então nós vimos isso durante o estudo, lembrando aí que os laços espirituais e os laços de família, há uma diferença, né? Nós fizemos essa distinção e dissemos também, né, que em regra, dentro dos laços de família,
aos espíritos simpáticos, embora existam as exceções que muitas vezes tem espíritos antipáticos ali ou totalmente estranhos àquele núcleo que reencarnam para um processo de provação. Questão número 2, porque os laços materiais são frágeis. Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Também estudamos isso daqui, ok? Então, os laços materiais são frágeis, ok? Que tem aí uma fraqueza do senso moral que muitas vezes contribui para essa dissolução antes da desencarnação desses espíritos aí do grupo familiar. E a questão 3, porque numa mesma família encontramos seres tão diversos uns dos outros? Porque podem ser completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente interiores, que se traduzem por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Ok? Então damos encerrado a aula de hoje. No próximo vídeo, próxima aula, estudaremos a 8ª aula, parte A, sobre os médiuns e a mediunidade. Dessa forma, agradeço a todos pela presença em mais esse estudo, que possam se inscrever no canal, curtir, compartilhar e fazer comentários se acharem pertinentes, né? Que muito contribuirão para o desenvolvimento e as discussões aqui dentro do canal, ok? Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde ou uma boa manhã. Até a próxima.